Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe a todos. A temática de hoje traz em seu bojo bastante material para uma profunda reflexão para o nosso andamento, para a nossa posição aqui na Terra, para aquilatar por onde nós andamos, o que temos feito a nosso favor, o que podemos mudar e o que devemos perseverar. O assunto da noite de hoje é algo que interessa a todas as pessoas indistintamente, porque se refere aos nossos caminhos aqui na Terra e depois dessa trajetória, para onde iremos como resultado do que a gente está plantando aqui hoje. Vamos comentar essa noite sobre as esferas da Terra. Sabemos que vivemos em uma delas, procurando os nossos acertos de vida passada, procurando cumprir algo que já viemos programados na vida espiritual. Vamos falar de esferas físicas, que é a nossa, e de esferas espirituais. Uma esfera que muito se assemelha à nossa, que é o umbral. Vamos falar de uma esfera que às vezes torna-se difícil o entendimento para algumas pessoas que estão alijadas das informações da doutrina espírita. Vamos falar das esferas inferiores, esferas nas profundezas da Terra. Mas pode, às vezes, por falta de conhecimento ou desavisadamente, alguém ficar questionando: mas como viver no interior da Terra? Lembrando que nós, aqui na crosta terrestre, na condição de espíritos com matérias materializados, não podemos ultrapassar corpos físicos, não podemos ultrapassar essa parede, não podemos ultrapassar nenhum obstáculo material. Mas quando, na condição de espírito, já desencarnados, aí o que prepondera
o agente de locomoção é o nosso perispírito, já é uma substância quintessenciada, onde a matéria não oferece resistências. O perispírito transpõe portas fechadas, paredes, qualquer obstáculo material, ele não é impedimento para a sua locomoção. Então, partindo dessa premissa, dessa reflexão que nós devemos fazer, já podemos acreditar nessas esferas subcostais, que é as trevas e o abismo no interior da Terra. Mas como será a disposição física para esses espíritos lá permanecerem, lá viverem? Podemos afirmar, pela literatura espírita, as mensagens mediúnicas, que se trata de um lugar muito lúgubre, muito temeroso, onde vão espíritos altamente comprometidos pela sua trajetória aqui na Terra. Para realizar esse trabalho de hoje, como é um trabalho um pouco polêmico, gera às vezes discussões, os incrédulos trazem teorias, argumentações quase que incabíveis, porque eles estacionam no materialismo. Nós buscamos várias fontes onde pudéssemos dar embasamento para as nossas afirmações, para aquilo que os espíritos superiores, André Luiz, Emmanuel e tantos outros vêm trazer notícia dessas esferas espirituais. Algo que marcou significativamente foi um médium de uma qualidade, de uma potencialidade mediúnica muito grande. Emanuel Swedenborg era um médium vidente que tinha uma estreita ligação com os espíritos. Conversava de uma forma tão simplista, talvez como conversava o Chico Xavier. Swedenborg foi uma pessoa de uma inteligência muito grande. Foi considerado, na sua época, uma das maiores inteligências da Europa. Inteligência aquilatados pelos trabalhos científicos que apresentou sobre a mecânica, sobre a física e tantos outros assuntos científicos que ele trouxe e defendeu. Era uma pessoa
super admirada. Mas o que começa a marcar a sua trajetória mediúnica foi a visão que ele teve determinado dia em um jantar onde se reuniam 16 pessoas, quando dentro do salão, inexplicavelmente, Swedenborg, como que caminhando mecanicamente para o quintal, para o terreiro da casa, começa a olhar fixamente à distância, quase que em transe mediúnico, e começa a descrever ali um incêndio que estava ocorrendo naquele instante em um local, em uma cidade, distante 300 quilômetros dali. Ele via, narrava em detalhes o desdobrar do incêndio, onde estava pegando fogo, o que acontecia. Esse fato foi posteriormente comprovado pelo grande filósofo Kant. E a trajetória de Swedenborg continua. Ele dizia que todas as noites Deus abria os seus olhos espirituais para que ele pudesse ver as esferas espirituais, o mundo espiritual como era. E ele dizia que se tratava de esferas luminosas. Esferas luminosas onde havia diferença de habitantes. Morava-se em esfera mais luminosa, espíritos mais altos, espíritos mais puros. Contava que na vida espiritual, o que a doutrina espírita, a codificação veio trazer depois de quase um século, dizia que existiam casas onde famílias residiam. Haviam auditórios onde se realizava palestras, estudos. Havia palácios onde residiam os espíritos mais elevados. Olha, já o que faz menção o livro Nosso Lar. Narrava ainda que na espiritualidade não existia penas eternas. A pessoa tinha, o espírito tinha a oportunidade de trabalhar, de mudar a sua trajetória e sempre procurar caminhos melhores. Dizia ainda que os espíritos que lá residiam, espíritos de uma elevação mais alta, não paravam de trabalhar, porque eles estavam sempre
à procura de se melhorar para mudar de esfera espiritual. Trazia uma informação muito importante, que a morte não muda a nossa essência do que somos, o nosso grau de bondade, de maldade, as nossas imperfeições da alma, os nossos preconceitos, as aquisições que levamos de uma vida para outra, a morte não dissipava isso. Passávamos a viver na espiritualidade com todos esses atributos e defeitos. Explicava que a morte era suave e que quando chegávamos na espiritualidade, seres celestes, entre parênteses, para a doutrina espírita, os espíritos superiores acolhiam essas pessoas que chegavam, davam toda a atenção e em poucos dias a pessoa recobrava a sua lucidez do que realmente era no seu íntimo. Falava sobre a condição que chega ao espírito depois da morte, na espiritualidade, nessas esferas luminosas, onde Swedenborg escreve: quem partia daqui, quem desencarnava aqui na Terra, numa condição de muito doente, muito decrépito, com seu corpo totalmente desfigurado, em consequência de doenças, de acidentes. Esses espíritos tinham tratamento espiritual nessas esferas luminosas. E que com o tempo, através do tratamento que recebiam, iam voltando com a sua aparência mais jovial, com vigor físico. Era a condição que se transformava essas pessoas que partem daqui nessas condições precárias, fisicamente falando. Falava, explicava muito sobre o casamento, que lá neste mundo espiritual, onde ele escreve, havia casamentos. Falava sobre os casamentos aqui da Terra, de casais que muito se amam e às vezes são separados pela morte. Ele dizia: esse fato, esse desencarne, não cortava os vínculos dos casamentos, porque se onde existia um verdadeiro amor,
uns sentimentos puros, sinceros, nobres. Esses vínculos e sentimentos permaneciam. E que aquele que partiu antes coabitava, quase que vivia com o que ficou. E quando aquele que ficou partisse para a espiritualidade, eles voltariam a se unir novamente, desde que fosse uma união embasada em sentimentos e no amor puro. Caso contrário, a união se desfazia. Então nós percebemos aqui que as grandes fatalidades, quando perdemos algum ente querido, como perdemos filhos, companheiras de longa trajetória, né? Podemos ficar tranquilos, porque não existe essa morte para sempre. Um dia voltarão a viver juntos e será muito mais puro o sentimento que se iniciou, se viveu e se mantiveram aqui na Terra. Foi para nós algo maravilhoso, depois ainda consolidado com a doutrina espírita, que fala sobre a morte é suave. Na questão 154 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos são questionados com a seguinte pergunta: é dolorosa a morte? Ou seja, dói morrer? E os espíritos ensinam, já com coerência no que falava Swedenborg, que não há dor nenhuma. Espírito e matéria nada tem a ver com esse vínculo. Espírito é espírito, matéria é matéria. E às vezes, morrer é até um alívio para aquele que chega nessa situação, porque representa para ele libertar-se de um cativeiro, principalmente quando o instante ocorre por situações graves de doenças e tal, né? E que a morte, principalmente para aquele que já está numa condição de idoso, né? Enfermo, é uma transformação assim, tão simples. É dormir na terra e acordar no céu. Esses foram os grandes ensinamentos que Swedenborg recebia de Deus. E ele narrava ainda que via isso durante a noite com olhos abertos, que tinha toda essa visão dessa situação que existia no mundo espiritual. Nós já sabemos que Jesus já dizia que há muitas moradas na casa do Pai. É um conforto saber que podemos, através das nossas renúncias, do nosso esforço, do nosso trabalho, nas mudanças interiores dos nossos vícios da alma,
podemos almejar uma boa morada, algo que vá dar para nós a substância da condição para esses mundos. Quando se fala em muitas moradas que existe nesse espaço infinito de Deus, a ciência já está chegando hoje, como já tinha chegado anteriormente, a demonstração médico-científica sobre a morte de vida vegetativa, quando na questão 156 afirmava que o coração batia, a circulação sanguínea, esses batimentos impulsionava, mas que muitas vezes o espírito já tinha deixado o corpo e ficava-se essa condição orgânica vegetativa, tão importante hoje para determinados ramos da medicina, onde aproveitam corpos para darem vidas para outras pessoas tão necessitadas. A ciência descobriu, segundo publicação da revista Veja, que esse planeta descoberto tinha todas as características, as possibilidades provadas de ter vida humana. Notou-se a presença de água, do ar, e o formato desse astro, desse planeta descoberto, era muito semelhante à nossa Terra. Mas, voltando agora, focando o nosso tema principal, que são as 7 esferas da Terra. Vamos saber que podemos ainda hoje, nesta vida, lutarmos para conseguirmos uma boa posição numa esfera menos sofrida, como narraremos a seguir. Tudo está em nós, o plantio, e vamos colher de acordo com o que foi jogado na terra com a semente. Mas entender direito que a Terra tem 7 esferas, trazendo isso para uma analogia, para termos um entendimento perfeito de como é a organização dessas 7 esferas da Terra. Imaginamos uma cebola cortada ao meio. A face abaixo, quando visualizamos a cebola, vamos perceber que existe a projeção de círculos concêntricos, dando a ideia exatamente do que seja as esferas espirituais da Terra, que são 7. 7
número que está sempre conosco. 7 chakras do corpo que estão no perispírito. Bota de 7 léguas. 7 palmos de terra. 7 as cores do arco-íris. E 7 são as esferas da terra. Nós trouxemos um esboço, onde não vamos ainda tecer nenhum comentário, nenhuma narrativa de esfera por esfera. Mas vamos ver aqui que temos primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. E que o nosso lar, no umbral, está na quarta esfera. Morada dos espíritos. Para onde é que nós vamos? Seremos levados a cada morada espiritual de acordo com o nosso merecimento. Essa condução para essas moradas espirituais diferenciadas entre si, entre amenas e mais sofridas e outras celestiais, são levados por um julgamento assim que morremos, um julgamento de similitude, um auto-julgamento onde somos levados para morar em determinada esfera da Terra, e que existem os vários mundos nessa esfera. Abismo e treva são abaixo da crosta terrestre. Crosta terrestre, umbral, grosso, médio e fino. Fino, onde se encontra o nosso lar. Onde falar no nosso lar é algo muito confortante, muito comovente e convincente para nós, estudiosos da doutrina espírita. Essas dimensões espirituais que envolvem umas às outras. Temos uma dimensão, a exemplo da cebola que nós vimos, que é o centro ali, abismo e treva. E depois elas vão se expandindo em círculo fechado, onde se habitam ali, sem possibilidade de avançar, subir, transpor para esferas superiores. Só pode haver essa movimentação para os espíritos de esferas mais elevadas quando vem em missão determinadas, salvaguardando determinados grupos, ideias, instituições. Como vem também espíritos da treva, uma organização muito grande, perfeita. Quando eles tentam desarticular alguma coisa, eles já se armam de um programa onde eles vão atuar. Família, muito dinheiro no bolso, aguçar os ciúmes, aguçar a gula, intrigas familiares, grupos que se reúnem contra aquela pessoa, principalmente aqueles que estão prestando aqui na Terra determinados serviços elevados espiritualmente e que está trazendo para os necessitados
algum conforto, algum consolo, alguma alegria. Porque como existem grupos privados dessas situações, privados da alegria, privados da família, calcados na doença, no abandono, nas dores, longe de qualquer situação de afeto real e genuíno. Podemos encontrar números infinitos nessa situação. E até quando nós vamos ficar aqui de braços cruzados, e não movimentarmos, não formarmos grupo de trabalho para ir de encontro a esses necessitados, acalmando, aplacando a dor, mas implantando dentro de você substâncias divinas que algum dia você vai necessitá-las. Então, como nós dissemos, primeira e segunda esfera subcostrais, né? Abismo e treva. Terceira, a crosta terrestre, onde vivemos aqui. Quarta, umbral grosso, médio e fino, e é lá. A quinta, da arte, cultura e ciência. Sexta, amor fraterno universal. E última, as diretrizes do planeta, onde está Jesus. Com o nosso esforço, com a nossa consciência, o alto grau de informações que recebemos, quando será que vamos dar a partida para não ficarmos na condição de estacionados? Estamos representando, conforme a classificação dos espíritos de Kardec, espíritos neutros, não fazem mal para ninguém e não fazem o bem também. Neutros. Volta para a espiritualidade tão pobre quanto saiu, mas nem um pouquinho de valores, de tesouros espirituais carregam consigo. Por isso que há necessidade, enquanto aqui na Terra, fazermos algo em benefício de alguém que retorne para nós. Não é negócio que está sendo, não é mercantilismo, que se houver mercantilismo, fazer o bem, procurando luzes de refletores para que a sociedade veja, já recebeu o seu pagamento. Bem é silencioso, é quietinho e sempre possível, quando aparecer a oportunidade, realizarmos esse bem. Falar da quinta esfera, da quarta é fácil, que vamos depois teorizar aqui sobre o umbral fino que é lá. Falar sobre umbral grosso e médio é falar num sofrimento terrível, onde André Luiz escreveu que jamais ele poderia imaginar que houvesse uma situação de tanto sofrimento como ele viu, viveu e sentiu no seu estágio
E era o tempo que ele deveria ficar no umbral, mesmo com todo o seu cabedal de conhecimento, mesmo com o seu psiquismo tão elevado, mas ele tinha que cumprir ali aquele tempo onde ele expurgava do seu espírito todo o comprometimento que procedeu, que viveu aqui na terra. Findo esse tempo, chega Clarence, que o leva para o hospital, submete a um tratamento perispiritual no seu intestino, acometido de um câncer. Mas como André Luiz está nessa situação? Ele não morreu? O corpo não ficou lá? Morreu. O corpo ficou lá. Só que ascendeu, subiu a condição de espírito com tudo aquilo que ele tinha. Os defeitos, as virtudes, levou tudo. Que nada escapa. Perispírito registra todos os atos que nós fazemos nesta vida. Mesmo alguma coisinha boa que você fez lá atrás, sem querer nada, está registrado. Registra também repercussões perispirituais maléficas pelo nosso procedimento aqui. Quando a gente vê no nosso lar que chega aquela senhora num estado tão deplorável, querendo adentrar o nosso lar, onde receberia todo o tratamento, todo o conforto, mas que os emissários não permitiram. Chamaram ainda o superior, que também não permitiu, alegando o que eles já tinham visto, 58 pontinhos escuros no seu perispírito. Foi uma profissional da medicina ilegal e clandestina, ou seja, uma aborteira, e que vislumbrava aquele pontinho negro, aquele rostinho infantil, quase que pedindo, implorando, sentindo não ter podido reencarnar, onde ela retirou e retirou a vida e marcou para si todo o mal que foi colher oportunamente. Falar da arte, cultura e ciência, será que nós falaríamos desses gênios que vêm trazendo a arte, a música? Será que nessas esferas existem sons inaudíveis para nós, humanos comuns? Sons que não captamos, porque nós aqui na Terra, nessa matéria muito pesada, mas que necessitamos dela para a nossa trajetória de construir algo bom, que temos que tratá-la, fazer de tudo para deixá-la em ordem, para trabalharmos a nosso favor, vivendo bem, praticando bem, que serão os nossos tesouros no céu. É de muito difícil descrever, segundo a literatura em que procuramos os sentimentos que existem nessa esfera e na posterior, que é a sexta, amor fraterno universal. Como será que seria viver num mundo desse, de fraternidade, de amor? Espíritos que já estão nessa condição não precisam retornar à Terra na condição de reencarnado
para provas de expiação, virão como missionários de Deus. E por fim, as diretrizes do planeta, onde está Jesus, deve ser uma atmosfera muito bonita, muito amena. Jesus, aquele que nos ensinou, que nos ensina e que estará eternamente conosco, esperando que, como ovelhas perdidas que somos, quando desgarramos de 100, lá ficou 99, viemos nós, que chegue a nossa oportunidade de reabilitação, usando os nossos braços, as nossas mãos, a nossa inteligência em favor de nós mesmos. Então nós sabemos que nas trevas, nos abismos, são espíritos excessivamente, mas muito maus mesmo, que não nutriram, não desenvolveram nenhum tipo de compaixão e de sentimento. São espíritos endurecidos, mas ficarão às vezes milênios nessa condição, mas não ficarão eternamente, porque Deus não quer que nenhuma de suas ovelhas se percam. Terão um dia reencarnações expiatórias sofridas para quitar o débito que contraíram em outras vidas aqui nessa crosta terrestre. Vamos ver que existe os remediados, né, que estão ali já no umbral, já receberam instrução, que já abraçaram o arrependimento, deixaram a culpa do lado, certo? Estão crescendo. E vamos ver também todos aqueles que já passaram aqui na Terra por condição de muito sofrimento, porque sofrimento é o passaporte para a nossa salvação. Quando aceitamos e abraçamos o sentimento, as nossas limitações, tudo aquilo que é da pequenez que há em nós, estamos vencendo e ascendendo espiritualmente. Perder, se humilhar, é o que consiste a nossa elevação. Quando você perde, você acaba ganhando. Quando você se humilha, você acaba exaltado. São preceitos, caminhos e ensinamentos divinos que Jesus nos deixou esboço, trajetórias e exemplos. Cabe a nós seguirmos. Nesse primeiro plano onde nós vimos, né, subcostais, desses espíritos tão comprometidos, tão sofridos, de uma inferioridade na alma muito grande. Esses espíritos em sofrimento no abismo das trevas, com o tempo, o seu perispírito, quando ainda persiste a maldade dentro de si, que não abraçou o arrependimento ou algum trabalho, esses espíritos continuam sofrendo nas regiões trevosas. Terceira esfera terrestre, nós estamos sempre no agrupamento aqui na Terra, onde nós merecemos estar. Ninguém fica na condição de rei, de soberano, num agrupamento, achando que é incabível pela posição dos outros. Nós trazemos conosco
um passado muito sombrio. Mas à medida que trabalhamos, que mudamos o nosso panorama mental, vamos já adquirindo méritos e vamos deixando muitas vezes de pagar com essas reencarnações expiatórias de muito sofrimento. Os habitantes da Terra, esse mundo de dor, de sofrimento, temos momentos fugazes de alegria, mas felicidade perene não existe. Sempre há algo a nos perturbar. Um amigo me diz sempre: aposentei com alto salário, tenho uma família maravilhosa, tudo conspira contra mim, tenho saúde e não sou feliz. Ele construiu tudo no mundo espiritual, mas não construiu o seu embasamento espiritual. Subiu na escada de ascensão rumo ao sucesso, onde chegou ao topo como vencedor. Nessa subida da escada ele foi empurrando, derrubando um, derrubando outro, chegou no topo da escada, vencedor. Mas ele não sabe o que fazer com esse imaginário troféu que ele acha ter conseguido. Gira em torno de si mesmo sem nenhum objetivo, diferentemente daquele que é espiritualizado. Chega em cima da escada e diz: agora eu vou ajudar mais alguns a subir. Agora eu vou afagar as pessoas, porque eu estou nutrido de carícias, de sentimentos bons. São posturas que nós encontramos. Crosta terrestre não é o local de sofrimento. Buda já dizia: viver já é um grande sofrimento. O Evangelho diz que haverá choros e ranger de dentes viver na terra. Porque aqui você tem que ser numa condição expiatória ou de provacional, vencer tudo, já ir criando na sua mente forças mentais que supera tudo. Essa mente que não nos deixa nunca silencioso, está sempre elaborando algo para nos fazer sofrer. Quando a gente consegue essa condição de resignação, de aceitação de tudo que ocorre conosco, vamos vencendo e vamos tornando mais leves para vivermos nessa condição. Umbral, conforme já dizemos, né? Umbral grosso, médio e fino, vamos encontrar no nosso lar, né? Toda a preparação, uma organização que dificilmente achamos aqui na crosta terrestre. A sua forma administrativa, os seus departamentos, porque são departamentos vinculados a determinados fins. Ministérios, 72 ministérios que funcionam harmonicamente, sem nenhuma concorrência, sem nenhuma corrupção, onde o fruto da administração resulta em amor. Falar em cada ministério desse é algo difícil. E o quinto, arte, cultura e ciência, será que esses gênios
da música, da ciência, da literatura, esses que já na tenra idade já mostram uma sabedoria, um conhecimento musical, científico, artístico muito grande, será que não vieram dessas esferas aí para chegar aqui, nos encantar com a sua arte e expurgar também alguma coisinha que ficou? É sempre indagação. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Van Gogh, Beethoven, Sócrates, Platão, Aristóteles, o maior dos filósofos, Aristóteles, preceptor de Alexandre o Grande, aquele que conquistou o mundo de uma forma de guerrilha com 33 anos. Se essa esfera é a esfera indescritível, espíritos felizes que lá habitam. E a última, sétima esfera, onde está Jesus, o nosso exemplo maior, está aí, após mais de 2000 anos, não foi comparado com nenhuma personagem que tenha vivido aqui na Terra, nem os grandes guerreiros, grandes administradores. Ninguém é comparado a Jesus. Mesmo os santos, os sábios, os grandes avatares, não se comparam com Jesus. Porque Jesus é amor, Jesus é leveza, Jesus é o caminho, Jesus é aquele que abre os braços e diz: vinde a mim, vós que sofreis, está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Não disse eu vos curarei. A cura está em nós, dentro de nós. Mas tendo esse Pai amoroso e bom, que sempre nos acolhe nos momentos de tristeza, dando exemplo de ser manso, humilde de coração, é vitória aqui na terra, fica para a gente pensar e bem. O tema de hoje fica para a gente refletir. O que nós estamos fazendo da nossa trajetória aqui? Somos bons espíritos, porque não fazemos a maldade nem o bem? Somos espíritos neutros. Espera-nos um longo caminho onde nós podemos plantar. Vamos plantar tudo aquilo que nós gostamos de colher. Vamos plantando livre e suavemente, porque a colheita virá. Forçosamente virá. Se foi coisa boa, virá em abundância e em alegria. Se plantou algo ruim, será espetado por esse plantio nefasto que você praticou. Então, muito boa noite a todos, muito obrigado, e façamos reflexão. O que é que nós estamos fazendo na terceira esfera, que é a Terra? Muito obrigado, Deus abençoe a todos.